Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mineração de Cabo, um canal voltado exclusivamente para temas de mineração, especialmente para aqueles que estão estudando e também já são profissionais e estão na área. Então nós já contamos aí com mais de 270 vídeos, todos eles vídeos educacionais e vídeos com temas muito importantes para profissionais da mineração. Você está chegando agora, é a primeira vez que conhece, sou o Carlos Henrique, sou técnico de mineração e estou aqui para acompanhá-los nessa jornada. Mas antes eu peço uma coisa. Esse canal, para crescer, depende do apoio de vocês. E o apoio de vocês é feito da seguinte forma: se inscrevendo, compartilhando e comentando. E eu conto com o seu apoio. Muito obrigado e vamos ao tema de hoje, que é um tema extremamente importante. Inclusive, esse tema nós vamos dividir ele provavelmente em 3 aulas, né, para não ficar uma coisa assim muito extensa, mas garanto a vocês, vocês vão gostar. E o tema de hoje é escavadeiras. A primeira pergunta: o que são escavadeiras? Me fala escavadeira aí. Existe uma infinidade de equipamentos de escavação e qual que é o adequado para a minha situação. Então, tudo isso e mais alguma coisa nós vamos ver nessa sequência de vídeos sobre escavadeira. Então, vamos lá. A mineração, ela é um dos setores mais importantes da economia mundial. Tá? Pode falar mal o que quiser, mas ninguém vive sem a mineração. Né? No seu iPhone, no seu celular, na sua casa, no fogão, na panela. A mineração está presente em todos os lugares. Tá? Então, as escavadeiras são o quê? Parte dessa espinha dorsal desse setor. E elas são responsáveis por escavar, carregar e até transportar minerais preciosos. Pô, cara, transportar, nunca vi escavadeira pegar isso aí, transportar e jogar no britador. Por isso que eu falei que é muito importante, tá, vocês acompanharem até o final e acompanhar a sequência que nós vamos trazer aqui, porque existem determinados tipos de escavadeira que elas fazem a escavação, a carga na própria concha e o transporte girando para colocar numa área de despejo, que são as draglines que nós vamos ver oportunamente. Então, as escavadeiras são equipamentos utilizados na indústria da mineração para a realização de escavações em grandes proporções. São máquinas pesadas, grande capacidade de carga, potência e permitem a extração de minerais e rochas em larga escala. Esses equipamentos são compostos: cabine, onde o operador controla todos os movimentos da escavadeira, uma estrutura que suporta o braço mecânico e a caçamba, né? E o braço mecânico é o responsável por escavar e mover o material, enquanto a caçamba é utilizada para transportar a carga até o caminhão. O transporte, então, está baseado no giro da escavadeira. Né? É uma forma de transporte curtinha ali, mas ela extrai da bancada, gira e coloca no caminhão. As escavadeiras são utilizadas em diferentes etapas do processo de mineração, desde a abertura de novas frentes de trabalho até a remoção do material extraído. Elas são largamente utilizadas em minas a céu aberto, onde a retirada do material é feita em grandes quantidades. Esses equipamentos podem ser movidos por motores elétricos ou a diesel, dependendo da necessidade da mina, da estrutura da mina. Tem algumas minas que fazem a opção de equipamentos elétricos, outros já de equipamentos a diesel. E nós vamos entender o porquê de cada um desses aí e como é que eles funcionam e a otimização para a lavra. Então, além disso, existem modelos de escavadeira, cada um deles com uma característica específica para atender demandas de cada operação. Aí tá, bom, cara. E quais são esses tipos? Bom, eu tenho escavadeira a cabo, tem escavadeira frontal, também conhecida como shovel, mas a tradução de shovel do inglês para o português é pá. Então, é como se fosse uma pá escavando barranco.
Nós estamos no Brasil, a língua nossa é o português, vamos falar em português, então escavação frontal, onde ela vai à frente da bancada e extrai aquele material. Temos as escavadeiras reto escavadeira, aquela que o bracinho faz assim, pá, tá. E as escavadeiras hidráulicas. Pá. E agora? São tantos tipos, tantos modelos. Como é que eu vou saber qual é a escavadeira adequada? Aí não, entra uma coisa seguinte: o princípio para se determinar o tipo de equipamento de escavação está lá na planta. Ou seja, qual que é a capacidade do seu britador. Ah, eu tenho um britador de 2.500 toneladas hora. Então, eu vou precisar de uma escavadeira, ou mais de uma escavadeira, que atenda a essa necessidade. Então, não adianta eu botar um britador, baita de um britador, com uma produção violenta, e querer que uma escavadeirinha lá, pequenininha, de pouca capacidade, abasteça esse britador. Da mesma forma que eu tenho um britadorzinho pequeno, não adianta eu querer botar lá uma big escavadeira, um monstro de uma escavadeira, por quê? O britador não vai dar conta. Então, esse estudo, ele é feito, tá, de acordo com a implantação do projeto. Existem outras variáveis aí, muitas outras. Como, por exemplo, eu preciso de uma ou duas escavadeiras. Tá? Uma escavadeira a cabo, elétrica. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos chegar lá. E agora, entre os principais modelos de escavadeira utilizados na mineração, destacam-se as escavadeiras hidráulicas e as escavadeiras a cabo. Todas duas podem ser movidas por motores elétricos ou a diesel. Utiliza as hidráulicas um sistema de pistões hidráulicos para controlar o movimento da caçamba e do braço mecânico. Já as escavadeiras a cabo são movidas por um sistema de cabos e roldanas que permitem o controle do movimento da caçamba e do braço mecânico. Vamos ver isso aí. Independentemente do modelo utilizado, as escavadeiras são equipamentos fundamentais para a indústria da mineração. Elas permitem a extração de grandes quantidades de material em um curto espaço de tempo, o que aumenta a produtividade e reduz os custos operacionais. Então aí entra o que eu falei com vocês. Tá? O britador vai ditar o tamanho da sua escavadeira. Uma ou duas. Tá? Então, está no britador. Mas, cara, por que você está falando aí uma ou duas escaladeiras? Imagine você, tá? Você tem uma mina, um britador grande, de alta capacidade, e uma mina com teores variados. Se você põe uma escavadeira elétrica e bota numa bancada, você tem uma limitação muito grande, tá? Porque essas escavadeiras elétricas, apesar de ser altamente produtivas, elas são uma tartaruga quando você tem que mudar de um lugar para o outro. Então, são escavadeiras para ficar numa bancada extensa por um longo período e movimentos somente ali naquela frente ali. Então, se você precisar fazer um blend, tirar ela de uma bancada superior para levar para uma bancada inferior, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Né? É um Deus nos acuda. É cabo que você tem que arrastar, é linha elétrica que você tem que construir. Não tem como. Então, tudo isso, tá vendo? Tem que ser pensado aí. E muitas vezes você vai chegar na mineração, na empresa, para trabalhar, ela já tem todos os equipamentos. Então você tem que saber o quê? A forma de otimizar essa produção desse equipamento naquele banco. Já se eu tenho uma escavadeira movida a diesel, eu tenho mais facilidade de mudá-la de um banco para o outro. Mas não são equipamentos, dependendo do tamanho, para ficar andando para lá e para cá. Mesmo porque não tem roda, elas têm esteira, material rodante, desgasta, tem uma série de coisas aí. Eu quero falar com vocês do aspecto técnico também desses equipamentos, tá? Por isso que eu falei que essa série aí, escavadeira, deve ser 2 ou 3 aulas aí para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, tudo isso aí é importante você ter o conhecimento e saber, principalmente, como otimizar a produtividade desse equipamento
como otimizar a produção, como extrair o máximo gastando-se o mínimo. Frontal, né? Essa aí, tá aí. E agora? Por que eu vou utilizar essa e não uma reta? Então, as escavadeiras elétricas frontais a cabo são equipamentos utilizados na mineração para a escavação de grandes quantidades de material. Já cansei de falar isso aqui, ó, a escavadeira é para produção mesmo, não é para ficar lá enfeitando, não. E elas são compostas de lança, braço, concha, que são controlados por um operador através de sistema de cabos e polias. Uma das principais vantagens das escavadeiras elétricas frontais é a sua capacidade de escavar grandes volumes de material em pouco tempo. Mas cada bocada de uma escavadeira dessa aí é uma coisa fantástica. Né? Ela é um arrasa-rancho. Então, isso se deve ao fato de que essas máquinas possuem grande força de extração, o que permite que elas movam grandes quantidades de terra, rochas e minerais. Uma outra vantagem dessas escavadeiras frontais é a eficiência energética. Ao contrário das escavadeiras movidas a diesel, as elétricas não emitem gases poluentes. Isso faz com que essas máquinas sejam mais sustentáveis. Por outro lado, a escavadeira elétrica a cabo também apresenta algumas desvantagens. Nem tudo é maravilha. Uma delas é o quê? Alto custo de aquisição e manutenção dessas máquinas. Além disso, essas escavadeiras requerem uma infraestrutura específica, como cabos de alta tensão e subestações elétricas, o que pode aumentar o custo total do projeto. As escavadeiras aí normalmente são alimentadas com 4.160 volts e cada vez que ela vai avançando, você tem que avançar também a linha de transmissão elétrica. Então, todos esses custos têm que ser imaginados por você na hora de escolher o tipo de equipamento que você vai ter na sua mina. Né? Nós temos um exemplo aí, ó. A Vale tem as big escavadeiras, CFM, tem a escavadeira a cabo e várias outras aí. Mas são volumes ali de minério que são extraídos enormes, tá? E bancadas enormes. Então, você põe um equipamento desse lá, numa bancada, ele fica ali um ano. O que você tem que fazer, às vezes, é ir acompanhando o avanço dessa máquina com o quê? Com a rede elétrica. Né? Então, você precisa de uma estrutura completamente diferente no caso de uma escavadeira diesel. Mas essas escavadeiras têm a sua vantagem? Tem. Porque se não tivesse vantagem, imagina você, uma Vale aí, um CSM, uma Uzi Minas, então tem esse tipo de escavadeira. Para que eles iam comprar uma escavadeira dessa se não tem vantagem nenhuma? Ou seja, elas são altamente produtivas. Tá? Isso é uma grande vantagem. E principalmente quando você precisa de um equipamento que lhe traga o quê? Uma alta produtividade, uma alta produção para o desenvolvimento do seu projeto. Então, uma outra desvantagem aí da escavadeira, limitação com relação à mobilidade. Eu já falei isso para vocês aí pouco atrás. Tá? Não é uma máquina que você tira de um banco para o outro, de um dia para o outro, não. Muitas vezes você precisa, leva semana para mudar uma máquina dessa, porque você tem que, às vezes, construir rede elétrica, ou tem que mudar a rede elétrica, ela tem que arrastar. Olha, é um Deus nos acuda quando você tem que fazer mudança desses equipamentos. Tá? Além do risco, você está com uma parte elétrica ali de altíssima voltagem. Tá? Aqueles cabos que alimentam as escavadeiras ali, passam por eles 4.160 volts. Então, como essas máquinas são conectadas por cabo, elas só podem mover uma área limitada. Mesma coisa, um exemplo aqui, ó, você tem um aspirador de pó na sua casa lá, você liga ele na tomada. Enquanto tiver fio ali, você pode puxar nele. Depois que chegou no limite do fio que ele tem, ele só anda para um lado ou para o outro ali, e você não consegue avançar mais com ele, a não ser que você bote uma extensão. Tá? Então, isso aí na escavadeira pode ser um problema, porque em projetos de mineração
que exigem a movimentação constante da máquina, que foi o caso que eu citei, da necessidade, muitas vezes, de se fazer um blending no material. Então, às vezes, você tem que estar com a escavadeira numa frente e, num turno seguinte ou no dia seguinte, você tem que estar na outra frente. Então, essas escavadeiras não atendem a esse tipo de operação. Agora, apesar dessas desvantagens todas, as elétricas são amplamente o que? Utilizadas na mineração em todo o mundo. Não é só aqui no Brasil, não é só Vale, não é só CSN. O mundo inteiro tem dessas máquinas. Então, senão que elas têm a vantagem. Agora, eu, como profissional, e vou, muitas vezes, tá, você está trabalhando num projeto de implantação de uma mina aí, você tem que definir. Então, eu é que tenho que ter o conhecimento das capacidades de todas as variáveis desses equipamentos para definir, ó, é esse aqui que eu quero, é esse que vai me dar maior produção, maior produtividade. Para isso, meus amigos, tem que se estudar muito, tá? Para ter esse conhecimento e depois aplicá-lo na vida profissional. E eu quero contribuir com uma parcela pequena para ampliar o seu conhecimento. Em contrapartida, eu lhe peço, se não está inscrito, se inscreve no canal aí, compartilhe esse canal com a sua rede. Muitas vezes você é um técnico, um engenheiro, tem vários profissionais na sua rede, WhatsApp, que coisa. Compartilhe com eles, convide-os para conhecer o canal. Venha conhecer aqui o trabalho que nós fazemos aqui, ó, com todo amor, que é levar conhecimento àqueles que amam a profissão de técnico, engenheiro, operador, então, ou seja, aqueles que amam a mineração. Tá? Então, essas máquinas oferecem uma série de benefícios em relação às escavadeiras movidas a diesel, como a maior eficiência energética, menor impacto ambiental e maior segurança para os operadores. No entanto, é importante ressaltar que o uso das escavadeiras na mineração deve ser feito com responsabilidade e cuidado. É fundamental que os operadores desses equipamentos sejam treinados e capacitados para realizar as atividades com segurança, evitando acidentes e danos ao meio ambiente. Além disso, é preciso garantir a manutenção adequada das máquinas para evitar falhas mecânicas e garantir sua durabilidade. Inspeção visual, inspeção mecânica, preventiva, preditiva, tudo isso faz parte desse universo e tem que ser muito bem conduzido, tá? Porque imagina você um caminhão lá de 200 toneladas debaixo de uma escavadeira dessa e arrebenta o cabo da lança e aquilo cai em cima do caminhão. Você, além de ter um acidente ali, que pode até ter consequências, tá? Para as pessoas que estão operando o caminhão, também você pode ter um gasto grande ali, o quê? Para reparar a caçamba do caminhão ou coisa parecida. Então, é fundamental o quê? Treinamento, conscientização, inspeção e acompanhamento, tá? Pela mecânica, pela elétrica, pelo profissional da mineração e pelo operador, tá? De todas as variáveis e todos os parâmetros desse equipamento, seja a inspeção visual, seja a inspeção através de quê? Preventivas e preditivas. Não espere fazer corretiva, não. Haja antes que aconteça o problema. E como é que se age antes? Tendo preventiva, preditiva, tendo uma equipe altamente capacitada para desempenhar essa função. Tá? Chegamos ao final dessa aula. Como eu falei com você, na próxima aula nós vamos falar de escavadeiras hidráulicas. E aí, na sequência, nós vamos falar sobre as duas em termos de suas capacidades, de sua tecnologia. Ó, não vou adiantar. Vamos lá, vem comigo. Se inscreva aí. Meu muito obrigado e até a nossa próxima.